E aí, pessoal? Um prazer enorme estarmos aqui em mais um episódio conversando diretamente com você. Já conta aqui nos comentários da onde que você está ouvindo a gente, é da sua casa, a caminho do seu trabalho, independente de onde quer que você esteja, eu tenho certeza que você vai gostar muito desse assunto de hoje. E para me ajudar a conduzir, temos aqui Sara Barros, minha grande amiga. E aí, animado para hoje? Muito, bastante. Esse assunto é top, hein? Esse é bom. Geralmente, né, as crianças, quando param para estudar sobre esse assunto, ficam com aquele trauma, né? A gente está aqui para ajudar você a vencer isso hoje. Eu já fui perguntada na salinha, tá? Tia, o que vai acontecer na quarta trombeta? Eu fiquei sem saber. É dois medos, né? A quarta trombeta e a pergunta. Exatamente. E aí, gente, bem-vindos ao IPMcast. E hoje a gente vai falar sobre fim dos tempos. A gente está aqui com nossos convidados, queridos convidados de peso, que vão ajudar a gente a entender um pouquinho aí sobre o fim dos tempos perante a Bíblia. Podem se apresentar e obrigada pela presença. Graça e paz, um prazer estar aqui com vocês, agradeço o convite, gostei de convidados de peso, né? 114. Eu sou o reverendo Nilson Santos, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Coelho da Rocha, professor também do Seminário Presbiteriano Simonton. Estou aqui para somar, né? Não sei, se eu não souber, eu peço para o Will responder. Fala, galera. Meu Deus, Fala, galera. Graça e paz, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui com vocês. Como já disse, eu sou o Will, meu nome é o Iverson, eu sou pai da Aurora, marido também aqui da nossa apresentadora Sara Barros, e presbítero nessa igreja, seminarista também do Seminário Presbiteriano Ashby Simonton, que temos aqui o nosso professor, e como ele disse, se vier alguma pergunta bem difícil, jogo para ele. Esse tema que é um tema bem interessante, mas cheio de pergunta difícil, né? Mas vai ser tranquilo, a gente vai trabalhar bem. Essa travadinha que ele deu é porque ele tá com uma mania de dar boa noite. Então, só tranquilo. Tá vendo a noite? Dá uma boa noite aqui pro Will no comentário. Dá boa noite no comentário porque ele quer. Tem que acostumar. Isso acontece com muita gente quando eu tô acostumado a pregar só à noite, o cara vai pregar de manhã, o cara vai lá na igreja lá. É verdade. Muito bom. Então, vamos começar. Bom, primeiro eu queria que vocês introduzissem esse assunto aí pra gente, falando, né, fim do mundo, né? A Bíblia fala sobre fim do mundo, vai ter um fim do mundo, fim dos tempos. O que a gente sabe biblicamente sobre isso? Bacana. É interessante que quem estuda teologia, a teologia tem várias áreas, né? Da teologia sistemática. Então você tem pneumatologia, né? Não tem a ver com pneu de carro, mas é o estudo do Espírito Santo, pneuma, né? Espírito, né? E a parte escatologia, por exemplo, é o estudo das últimas coisas. Então, a escatologia, ela estuda os fins dos tempos, assim como também aquilo que acontece com a pessoa depois que morre. O que acontece com o indivíduo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo? Então, são várias áreas no curso de teologia que o indivíduo, o aluno, o estudante de teologia, ele vai ter que estudar. Então, você tem soteriologia, estudo da salvação, pneumatologia, estudo do Espírito Santo, escatologia, o estudo das últimas coisas. E aí você tem, né, a escatologia pessoal, individual, ou seja, se eu morrer agora, para onde eu vou? Né? Eu vou para o céu, vou ficar dormindo, eu vou reencarnar, eu vou para um lugar chamado purgatório, existe um lugar intermediário. O que acontece? Isso é uma escatologia pessoal. Agora, a escatologia geral, cósmica, é aquela escatologia que vai tratar das últimas coisas em relação ao cosmo, à criação. O que vai acontecer com esse mundo, né? São 144 mil que vão morar no céu, igual esse testemunho de Jeová ensina, e o restante no paraíso da terra? Ou será que esse mundo vai acabar em fogo? Ou será que esse mundo vai ser renovado? Então, a escatologia, ela estuda aquilo que vai acontecer, mas não é uma coisa só voltada para o futuro. Tem a ver com aqui e agora também. Porque dependendo da sua cosmovisão, da sua perspectiva escatológica, ela vai influenciar o modo como você vivencia a sua vida cristã e a sua esperança, né? E aí a gente vai conversando um pouco mais sobre a influência da escatologia agora na nossa vida, né? Beleza, então vai ter fim do mundo, vai rolar, né? Aí você acha que vai? E aí? Passa pro seminarista aí, vamos apertar ele. O fim do mundo, né, tá muito relacionado à ideia, acredito, do fim dos tempos. E o fim do mundo seria, talvez, aqui, da maneira que as pessoas compreendem ali, não necessariamente
a destruição do mundo totalmente ali. Ah, vai ter uma explosão, vai ter alguma coisa que vai acontecer e vai acabar com o mundo, mas uma consumação. Mas sim, teremos uma consumação definitiva, que será, né, claramente a volta de Cristo em toda a sua glória para, né, julgar os vivos, os mortos e assim, é claro, estabelecer o novo céu e a nova terra. Então acredito que aponta para este caminho, não necessariamente, né, acabar, zerar o mundo, uma aniquilação de tudo, não por esse caminho, né? Respondeu Amém. tão bem, acho que acabou o medo dele agora, né? O Ah, lance Tá de mais talvez não conseguir tranquilo. responder. Você gosta desses filmes apocalípticos? Eu gosto, rapaz. É. De vez em quando eu assisto alguns, mas eu tenho a ciência de que o que tá ali acontecendo, você que tá aí de casa, não se prenda àquilo, pelo amor de Deus. Eu gosto de ficção científica. Legal, né? Também curto bastante. Mas, biblicamente, a gente sabe, né, que a gente crê na verdade. Então, só que, pastor, o que eu já reparei, que tem muitos filmes, até que são cristãos, mas que colocam o fim do mundo, o fim dos tempos, como algo muito hollywoodiano, aquela Uhum. coisa assim que talvez até dificulte as pessoas que são um pouco mais céticas de crerem, né? Então, eu queria que o senhor falasse pra gente, vocês, né? Se a gente já tá no fim do mundo ou se vai ser uma coisa realmente, assim, muito diferente do que a gente já vive hoje. Perfeito. Então, há uma diferença aí em termos de conceito de fim do mundo e fim dos tempos, né? Melhor dizendo, os últimos dias, né, eu acho que seria interessante falar sobre isso, e os fins. Agora deu um nó na minha cabeça. Os últimos dias e fins dos tempos. Perfeito. Isso, beleza. Os últimos dias, na verdade, tem a ver com, desde a ascensão de Cristo, a subida de Cristo, é como se fosse um relógio numa contagem regressiva. Depois que Cristo sobe, nós vamos iniciar então um período que nós chamamos de últimos, ou melhor, últimos dias, né? Cristo subiu, né? Ali em Atos capítulo 1, verso 5, 8, que ele fala para os discípulos ficarem em Jerusalém até que eles pudessem assim serem revestidos do poder do alto, para que pudessem ser testemunhas, né, em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Desde a subida de Cristo, a descida do Espírito Santo, nós vivemos nos últimos dias. Contagem regressiva. Agora, fins dos tempos tem a ver com, poderia usar aqui essa expressão, né? São os últimos dias dos últimos dias. Ou seja, dentro dos últimos dias você tem um período que está ligado à proximidade da volta de Cristo. Então, Cristo vai voltar, eu não sei quando ele vai voltar. Então, desde a subida dele, a descida do Espírito Santo, nós vivemos os últimos dias. Agora, à medida que nós vamos nos aproximando da volta de Cristo, existem algumas coisas que vão acontecer conforme as profecias bíblicas. E esse período bem próximo da volta de Jesus é o que nós chamamos de fins dos tempos. Então, é mais ou menos isso. Antes da volta de Cristo, e aí vai depender da corrente teológica, a gente pode explicar, você tem um período que é chamado de período da grande tribulação. O que seria a grande tribulação? É um período de uma tribulação que haverá sobre a face da terra, como nunca houve antes. Cristo vai chamar esse período que vai antecedendo a grande tribulação e até a própria grande tribulação, ele faz uma comparação no sermão profético que está registrado em Mateus capítulo 24, ele faz uma comparação com a mulher grávida. À medida que vai se aproximando do momento de dar à luz, as contrações elas vão aumentando e vão acontecendo em menor espaço de tempo. Então, quando Jesus, em Mateus 24, ele começa a profetizar o que vai acontecer, ele vai falando de coisas que você vai dizer assim, poxa, mas, Nilson, isso sempre existiu. Guerras, rumores de guerra, terremotos, falsos cristos, né? Ou seja, tudo isso, sempre, desde que mundo é mundo, sempre você, né, teve esse tipo de coisa. Mas o que nós vamos percebendo no discurso de Jesus? À medida que vamos nos aproximando, essas coisas elas vão se intensificando. E é interessante que a perspectiva bíblica ela não é uma perspectiva negativa, no sentido de, ai meu Deus do céu, não vou nem dizer, vou perder o cabelo que o meu já caiu todo. Né? Então, Já se preocupou já. já me preocupei demais, né? Mas a questão é que nós devemos nos alegrar. Por quê? Porque toda aquela dor, ela é como se fosse esquecida depois que a criança nasce. Ou seja, toda aquela dor que antecede a volta de Cristo, ela é necessária, mas quando Cristo ele voltar, retornar,
nós vamos ter assim, então, o cumprimento das profecias e aqueles que esperam o Senhor, eles não vão mais lembrar desse tempo de sofrimento e de dor. Muito bom, muito Interessante, né? interessante. E então é a intensificação desses acontecimentos que vai marcar ali a grande tribulação. Então a gente pode dizer que a gente vive o fim dos tempos porque acontece desde a morte Não, de os últimos Jesus. dias. Isso, Os Então, últimos desde dias. por isso que dá Desde uma a primeira confusão, né? vinda, isso. É isso. Desde a primeira vez, desde a Isso. subida de Cristo, Isso. os últimos dias. Foi o que Pedro disse, né, no seu sermão lá em Atos 2, quando ele prega, ele vai dizer no capítulo 2, versículo 17, e acontecerá nos últimos dias, diz Isso. Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Ele está se referindo àquela profecia de Joel. Então aqui Pedro, ele entende. Aqui se cumpre, né, essa profecia. E aqui então é o início dos últimos dias. Ali inicia esse período. Que foi o dia de Pentecostes, né? Que foi O o dia dia de da descida do Pentecostes. Espírito Santo. Então isso já se cumpriu. Exatamente. Esse versículo Hebreus 1, especificamente. 2. É como se esse versículo ele tivesse, esse derramar do Espírito Santo estivesse dando início a esse período que nós chamamos de últimos dias. Uhum. Né? Os últimos dias não necessariamente significa 10 dias, um ano, não. É uma contagem regressiva. Desde que Cristo subiu, nós não sabemos o tempo que ainda falta, mas Deus sabe. Então é como se nós estivéssemos vivendo uma contagem regressiva. À medida que vamos... É mais ou menos assim, eu não sei quantos anos eu tenho de vida. Ao mesmo tempo que cada ano que eu contemplo, que eu completo, faço aniversário, mas se a gente olhar para uma outra perspectiva, é menos um dia. Nossa, eu pensei menos- nisso agora. É menos um ano que você tem É também. verdade. É um ano que você ganha mais ou menos um ano. Então é mais ou menos isso. Porque eu não Aham. sei, se o olhar for o olhar da perspectiva de quem olha já sabendo do tempo Sim. completo, à medida que vamos vivendo cada dia vai se passando, mais próximo da volta de Cristo nós estamos. Né? Uhum. Eu ia pedir para vocês fazerem uma linha do tempo, só resumidamente, só para o pessoal entender qual é a nossa visão, no caso, a visão reformada de fim dos tempos, né? O que vai acontecer primeiro, o que vai acontecer depois. Eu até comentei dos filmes, né? Geralmente os filmes que a gente vê apocalípticos acontece o arrebatamento secreto, né? E aí Isso. fica aquele caos na Terra e os aviões caem e Retratam tal. todo aquele caos, aqueles Sim, desastres sim. naturais e tudo mais. Então, a gente não crê no arrebatamento secreto, né? Eu ia pedir para vocês fazerem essa linha do tempo aí dos acontecimentos, só para situar o pessoal que tá ouvindo. Desde Gênesis ou desde Não, deixa Jesus, não. Ó, Não, mas assim, desde o princípio, De desde o início. Jesus morreu, que marca ali os últimos dias. Uma vez gente me pode chamaram fazer. para falar sobre isso. Me falaram assim: não, a gente vai dar uma paradinha para ter um lanche, e aí depois você volta. Aí alguém falou assim para mim: tipo, o lanche não estava preparado, continua. Quando eu fui ver, eu já estava falando há quase 4 horas. Nossa, É, não precisa tanto. não, desde Já a começa a ascensão de falar Jesus. e já Isso aí. emenda com o aniversário da nossa CP. Né? Já Fique emenda. direto com a gente. Desde a ascensão de Jesus. Né? Isso aí. Então, assim, existe basicamente 3 correntes em relação à grande tribulação. Lembrando que grande tribulação é esse período de sofrimento que sobrevirá à Terra. Agora, para quem é essa grande tribulação? Há uma discussão. Então, podemos dizer o seguinte, que todas as denominações evangélicas, e até a Igreja Católica, Ortodoxa, todo mundo vai concordar com uma coisa, que Cristo voltará e haverá um juízo final. Né? Isso é a essência da escatologia. Então, vamos dizer que o que nós não podemos abrir mão é isso. Agora, eu gosto de usar aquela comparação tipo de um carro. Né? O que é essencial num carro para o carro ser carro? Né? Agora, tem coisa que é um acessório. Pode ter como pode não ter. A mesma coisa nós podemos dizer sobre alguns pontos dentro da teologia. Nós falamos, né, aqui sobre as várias áreas da teologia, e dentro da escatologia, a volta de Cristo é essencial. Todos acreditarem que Cristo voltará e que haverá uma ressurreição final e um estado de bem-aventurança para os salvos e de condenação para os não salvos. Agora, a grande questão é o tempo que as coisas vão acontecer. A grande tribulação é um período de sofrimento que haverá sobre a terra, marcado por 2 questões. Esse sofrimento é causado por quem? Primeiro ponto, haverá uma perseguição daquele que nós chamamos, que a Bíblia chama de anticristo. Então, é um período em que o anticristo se levantará e perseguirá, né,
E aí, dependendo da corrente teológica, perseguirá os cristãos ou os judeus, enfim. E há também um período de juízo de Deus sobre a humanidade, né? Agora, como que se divide? Pré-tribulacionistas são aqueles que acreditam que a igreja não passará por esse período de tribulação. Essa corrente, ela não é... A maioria das igrejas evangélicas, as igrejas evangélicas, de modo geral, vamos dizer assim, talvez mais de 70%, aqui no Brasil, defendem essa corrente teológica, e parece que ela é a corrente que a igreja sempre acreditou, e que qualquer outra corrente é nova e o pessoal até enxerga como heresia, mas não. Porque tem vários Né? filmes também, né? Sim, Deixado para trás, né? Aquele outro filme também com aquele ator de Hollywood, acho que o nome do filme é Apocalipse, que ele é um piloto de avião e a família dele, se eu não me engano, a esposa é arrebatada porque ela é crente. Acho que esse é o nome dele agora. Quem conhece o Não, filme, não coloca aqui vi. nos comentários aí. Ó, Ele é um ator bem conhecido, né, em Hollywood, porque ele fez Presságio. Qual é o nome dele? Ele fez Presságio. Não tô lembrando, Acho que eu tô Nicolas spamando de Cage. nome aqui. Tá. Tem um filme também que segue essa mesma linha. Assim E como a sempre novela apresenta também, da Record, né? Aham. Apocalipse, tem essa linha. Essa linha, na verdade, surgiu no século XIX, tá? No meado do século XIX, com John Nelson Darby, e é uma escola que foi criada a partir de uma lente de interpretação da Bíblia e também revelações. Basicamente, o que essa linha dispensacionalista defende? Eles defendem que a salvação, ou a forma de Deus se relacionar com o seu povo, é dividido em dispensações, em 7 dispensações. E eles fazem uma forte divisão entre a dispensação que é da lei e a dispensação que seria da graça, ou seja, da lei com Moisés e da graça com Cristo. Então, eles têm uma compreensão de que a igreja, ela é como... Eu vou usar essa expressão, mas eles não gostam, mas é como se fosse um segundo plano de Deus dentro do projeto redentor. Porque eles pegam um texto de Daniel, capítulo 9 de Daniel, verso de 24 a 27, que fala das 70 semanas de Daniel. Esse é o texto-chave para essa linha, né, para essa corrente teológica. E eles vão dizer ali no texto, porque, resumidamente, o que o texto fala? Que Daniel ele estava no exílio babilônico, ele ora a Deus, pede perdão pelos seus pecados, da nação, e pergunta para Deus o que Deus tinha reservado para o povo de Israel. E aí o texto fala, 70 semanas estão destinadas, né? Aí ele vai dizer para o povo de Israel. Então, né, o texto está dizendo sobre uma profecia de que há um tempo destinado para o povo de Israel. E aí eles interpretam esse texto, porque o texto divide as 70 semanas em 3 partes. E a última semana, de acordo com o texto de Daniel, depois quem quiser ler o texto, né, devagar, com calma, vai perceber que a última semana, segundo essa lente hermenêutica, essa forma de interpretar, ela ainda não aconteceu. Porque nessa última semana o texto diz que o Messias é retirado, e aí entra uma série de eventos na última semana que, segundo essa corrente teológica, ainda não aconteceu. Por quê? Porque para essa semana acontecer, a igreja não pode estar na terra. Porque para eles, as semanas da profecia, elas são destinadas a Israel. Se você fizer uma contagem direta, né, 7 vezes 7, né, 70 semanas seria 490 anos, contando desde o retorno lá de Israel do exílio. Só que se você for fazer a contagem de forma literal, vai dar no período de Jesus, os 490 anos. Só que eles vão dizer que não. Que houve um cessar do relógio, é como se o relógio tivesse sido congelado, parado, porque os judeus não receberam o Messias. A ideia é que o Messias veio para eles, mas eles rejeitaram. Se eles tivessem recebido o Messias, aquilo que está destinado para eles na profecia, que está no verso 24, 25, teria acontecido. Como eles rejeitaram, o tempo parou, Cristo foi retirado, e o que vai acontecer então? Vai entrar num período que eles chamam de o período da igreja. Então esse período a gente não sabe qual é o tempo.
é um período que você não sabe de quanto tempo que vai levar. Por exemplo, nós já estamos aqui há 2000 anos, há mais de 2000 anos. Então, dentro dessa lente hermenêutica, é necessário que a igreja seja tirada da terra para que o relógio escatológico de Daniel volte a andar. Então, as pessoas, às vezes, elas aderem a uma teologia, mas não conseguem entender o que está por detrás, qual é a lente hermenêutica. Porque quando você lê a Bíblia, ninguém lê a Bíblia de forma neutra. As pessoas colocam uma lente. Se você bota uma lente azul, você vai enxergar azul. Se coloca uma lente vermelha, vai enxergar de forma vermelha. Então, quase todo mundo hoje está o quê? Viciado nessa questão de ler o texto bíblico a partir dessa corrente escatológica. Então, a igreja é tirada. Uma vez que ela é tirada, aí a última semana, porque dentro, isso aí praticamente todo mundo tem esse entendimento, cada dia dentro do relógio profético, ou melhor, da contagem profética, cada dia equivale a um ano. Então, se você olhar a última semana, 7 anos. Então, eles entendem que ainda falta 7 anos para se cumprir a profecia de Daniel. Então, o que geralmente os dispensacionalistas eles ensinam? Que a igreja vai ser tirada a qualquer momento da terra, porque o povo de Deus é Israel, segundo essa corrente teológica. Quando a igreja for tirada, haverá um período de 7 anos, exatamente o número que ainda falta para completar no relógio da escatologia, né, de Daniel. Né? 7 anos. Aí eles vão dizer que haverá 7 anos de grande tribulação, dividido em 3 anos e meio de falsa paz, onde o anticristo se levantará como um líder político para poder estabelecer uma paz mundial e vai fazer um acordo com Israel. Quando acabar esse período, ou seja, 3 anos e meio, quando bater 3 anos e meio, a metade da semana, ele vai se revelar quem ele é, vai começar então uma perseguição aos judeus. Aí virá mais 3 anos e meio para Cristo voltar e inaugurar 1000 anos de governo sobre a terra. Então, qual é o nome dessa corrente teológica? Pré-tribulacionista. A igreja não passa pela grande tribulação. Então, a grande tribulação é para quem? É para os judeus e para os crentes meia-boca aí, que, né, meio barro e meio tijolo, né? Que não estavam muito convencidos. Não foram na primeira Não leva, foram na mas tem a primeira segunda. leva. Repescagem, É né? só ficar tranquilo ali. Inclusive, eu vi esses dias um comentário, os caras falam assim, nossa, parece que Jesus voltou, a igreja foi arrebatada, a gente ficou aqui. Aí os caras comentaram assim, não, é o seguinte, agora tá, se já aconteceu mesmo, é só a gente ficar aguardando a segunda volta, é só manter ali que a gente vai se safar, é só manter. Só manter. Dando uma ideia ainda, tu vê assim, claramente salvação por obras, né? Tipo assim, é só a gente fazer, ele é só não ser pego Segura a onda. pela marca da besta, entendeu? Que a gente vai se dar bem, vai se safar dos problemas. Ainda há esse pensamento. Eu vi esse comentário, acho que tem 2 dias. Num post, Algo assim. muito recente. Eu falei, meu Deus, que absurdo. Tu vê, né, a interpretação do texto totalmente nesse sentido, né? Nesse viés. Em relação a essa marca da besta também, algo físico, o que você poderia dizer que é? Então, rapidinho, vai pensando. É, A gente ele falou vai- só do Ah, pré-tribulacionismo. sim. Tem Só um Só meso, definir os outros o dois. meso-tribulacionista, ou mid, significa que a igreja é tirada no meio da grande tribulação. Quem acredita no mesotribulacionismo vai dizer o seguinte, que os primeiros 3 anos e meio é um período de perseguição do anticristo à igreja. E aí, os outros 3 anos e meio é um período dos juízos de Deus sobre a terra. Então, eles entendem que a igreja precisa ser tirada para não sofrer o juízo de Deus. Porque o juízo não é para a igreja, seria para os impenitentes. E o pós-tribulacionista, né? Os Nós. pós-tribulacionistas que defendem. Eu gostaria de estar errado, confesso. Eu gostaria de estar errado. Gostou? Sabe por quê, gente? Quem quer passar pela grande tribulação? Se tem uma coisa que eu gostaria realmente de estar errado, A gente ser poupado. Que coisa. exatamente esse ponto. Faz sentido. Mas o pós-tribulacionista ensina que a igreja passa pela grande tribulação. Aí você fala, poxa, mas que coisa terrível, tal. Porque quando você lê o livro de Apocalipse, você não consegue enxergar no livro de Apocalipse um arrebatamento da igreja. Você não vê qual é o período aqui que o texto diz em que a igreja é tirada da terra. Não existe. Então, para concluir e ficar bem didático, eu costumo dizer o seguinte, pensa em Israel, o povo hebreu quando estava no Egito. Lá no Egito, o povo estava sofrendo, correto? O povo estava aguardando a libertação. E é interessante observar que o povo sofria na mão de Faraó. Não é isso? Mas, ao mesmo tempo, as pragas
que Deus enviava não recaía sobre o povo. Ou seja, as pragas eram destinadas ao Egito, mas a perseguição, o Senhor não livrou o seu povo de sofrer na mão de Faraó. A mesma coisa é a grande tribulação. No que se refere à perseguição, a igreja vai sofrer, como ela sempre sofreu ao longo da história. Uhum. No que se refere ao juízo de Deus, de forma sobrenatural, o Senhor protege os seus. Amém. Eu lembrei daquele louvor, né? No Apocalipse, a igreja estará no céu, porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel. Na verdade, nós iremos passar, né? Nós não vamos perecer até sucumbir. Certo. Só que é uma Mas questão do amilenismo também, né? É que são as. Tem o Também tem essa... pré-milenista, o amilenista pode. Quiser falar? Não, vai, Will, explica pra gente o que é pré-milenista, amilenista. não, O que já que- falou. A gente está no milênio, então, certo? Segundo essa visão Então, reformada. eu precisei falar muito naquela primeira parte do dispensacionalismo, porque é o que as pessoas mais, geralmente, elas acreditam. E, geralmente, nós presbiterianos, infelizmente, a gente não fala muito sobre esse assunto. E a gente acaba bebendo em fontes que não têm a ver com aquilo que nós acreditamos. Por exemplo, aí você me pergunta, mas por que a maioria das igrejas evangélicas são dispensacionalistas pré-tribulacionistas? Por quê? Essa corrente teológica ela surge no meado do século XIX, mas ela é muito difundida por seminários, por, vamos assim dizer, preleções, palestras, e praticamente é a corrente que mais chega no Brasil. E chegou a primeira Bíblia de estudo que chega aqui no Brasil, é uma Bíblia de estudo chamada Scofield. E ela tinha essa leitura, essa interpretação pré-tribulacionista, dispensacionalista. Então, a maioria dos pastores, dos líderes, foram ensinados nesta corrente. E uma igreja que ela é dispensacionalista no sentido mesmo que faz parte da sua doutrina, da sua fé, é dogma, é a maior denominação do Brasil, que é a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus ela é uma denominação que para ela é muito caro essa visão escatológica, defender a pré-tribulação, a questão do pré-milenismo, faz parte mesmo do DNA teológico, escatológico da Assembleia de Deus. Então, a maioria das igrejas tem uma influência também. O Brasil ele é praticamente pentecostal, né, com uma influência muito grande da doutrina escatológica do movimento pentecostal. Então, assim, com relação ao milênio, existem também 3 linhas. O pré-milenismo, que defende que que Cristo voltará e inaugurará um período de 1000 anos, né, 1000 anos mesmo, né, é um período literal sobre a face da terra, governando lá de Israel. Se eu não me engano, aquela canção que a gente cantava muito no passado, né? Ouve-se o júbilo de todos os povos. Eu acho que tem uma pegada, né? Que os povos, né? Naquela parte do final da música, eu acho que tem esse viés aí, né? Pré-milenista. A questão é que essa linha é uma das mais antigas, tá? Porque dentro do judaísmo se acreditava num governo messiânico de um período de governo de Cristo sobre a face da terra. Afinal de contas, os judeus não aceitaram Jesus exatamente por conta disso, porque não se cumpriu ali o que eles esperavam de um governo, de um reinado, né, sentado no trono de Davi, enfim. Porém, existem 2 tipos de pré-milenismo. O pré-milenismo histórico, que é o mais antigo, e o dispensacionalista, que é esse das novelas, da série Deixados para Trás. Qual é o grande problema dessa corrente dispensacionalista? É que eles dividem o povo de Deus, Israel e a igreja. Você vê hoje, por exemplo, como esse tema é bem atual, né? Na década de 90, na verdade, você tinha antigamente a discussão de Estados Unidos e Rússia, né? Porque fazia uma interpretação escatológica dispensacionalista entre esses 2 países. Hoje você tem essa questão, por exemplo, de Israel. Não importa se Israel também está matando, Não, é Israel. Tem que defender Israel. Por que isso? Porque aquela noção de que Israel é o povo de Deus, aquela noção de que se você orar por Israel você vai ser abençoado, não se tem uma análise histórica, escatológica, geográfica, política do assunto. Então, assim, o dispensacionalismo ele entende que Israel é o povo de Deus, a igreja ela entra na história da salvação porque eles negaram o Messias.
Israel negou o Messias. E para eles, então, o milênio será o período em que as profecias que não se cumpriram em Jesus, quando ele veio, vai se cumprir no futuro. Essa é a visão do pré-milenismo dispensacionalista. Uma outra corrente é o pós-milenarismo ou pós-milenismo, que é a corrente que está meio caindo. Por quê? Porque eles acreditam que a igreja vai pregar o evangelho vai avançar, vai alcançar os povos e haverá um grande período de paz, de prosperidade no mundo. Pode ser literal ou não necessariamente. Esse período de 1000 anos pode ser, a numeração pode ser simbólica, mas o que se defende é que haverá um período de paz, de prosperidade inaugurado pela pregação do evangelho. E aí depois Jesus virá. Isso é o pós-milenismo. Pasme, a maioria das igrejas, né, antigas, históricas, durante um bom tempo, elas defenderam essa corrente. Ela já foi majoritária no meio cristão evangélico. E foi essa corrente que impulsionou as missões. Por quê? Porque eles acreditavam que é necessário fazer missões para que Cristo volte. Esse evangelho precisa ser pregado até, né, os confins da terra, só depois virá o fim. Então isso impulsionou a igreja americana, por exemplo, a sair pregando o evangelho. Muitos presbiterianos eram pós-milenaristas. O que fez com que o pós-milenarismo caísse? A questão da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, porque a ideia de um avanço, de um progresso, associado também com toda a tecnologia que vem com a Revolução Industrial, tudo isso, dava aquela ideia de, caramba, está se cumprindo. Né? Agora, no momento que a tecnologia foi usada para o mal, e mesmo o homem com todo aparato tecnológico, a pobreza continua, a miséria continua, né, tudo continua, a corrente foi caindo. Né? Não tem como, né, manter, mas tem muitos ainda que defendem. Agora, o amilenismo, que é defendido por grande parte dos presbiterianos, mas tem muitos presbiterianos, mesmo da IPB, que defendem, né, o pós-milenarismo. O amilenismo, ele é um termo equivocado, porque A quer dizer como se não existisse. Não é isso. O amilenarismo acredita o seguinte, que o milênio, ele é um período não literal, tá? Ele não é um período de 1000 anos, assim, de maneira realmente cronológica, literal. Antes é um período de tempo, 1000 significa um grande período de tempo, em que Cristo está reinando. Cristo está reinando em que sentido? Ele está governando, ele está reinando no céu. O milênio começou com a vinda de Cristo na Terra. À medida que Cristo veio para a Terra, ele foi desfazendo as obras de Satanás. Há uma parábola que Jesus fala, olha, não tem como você entrar na casa do valente sem que antes você faça o quê? Amarre o valente. Então o valente está amarrado. Quem é o valente? Satanás. Esse valente, ele não está amarrado no sentido de que ele não pode fazer nada. Significa que antes da vinda de Cristo, o mundo já estava debaixo do poder das trevas. Os povos pagãos estavam obscurecidos com relação à verdade. E quando Cristo vem, ele é a luz que ilumina todo homem. Portanto, a vinda de Cristo faz com que o poder de Satanás, ele de forma gradual, paulatina, vai se diminuindo. Jesus fala, eu vi Satanás caindo como um raio. Né? Satanás mesmo, os demônios, quando viram Cristo durante seu ministério, eles ficaram, filho do Deus Altíssimo, né? Por que você... Não, eles reconheciam. Ainda perguntaram, tipo, veste antes do tempo, né? Ou seja, eles sabiam que o período de governo deles ali, naquele sentido, já estava chegando ao fim. Apocalipse capítulo 12 fala que Cristo, quando ele sobe aos céus, Satanás ele é expulso. A gente acha que a expulsão de Satanás se deu lá não. O Satanás continuava tendo acesso aos céus. E isso pode ter uma relação ali com o fato do livro de João, por exemplo? Sim, no livro de João ele comparece àquela reunião dos anjos. Agora, a diferença é que, a partir da ascensão de Jesus, Satanás ele não tem mais acesso aos céus e ele não pode acusar os eleitos de Deus. Porque aquilo que acusava os eleitos de Deus dava material, né, para Satanás acusar, que era o pecado. Cristo, na cruz do Calvário, ele cancelou. Não é isso que Colossenses vai nos dizer? Ele rasgou o escrito de dívida que constava contra nós. Então, nesse sentido, Cristo ele começa a destruir a obra do diabo,
própria Bíblia vai dizer que ele veio desfazer a obra do diabo, né? Com a ascensão, ele se torna o nosso advogado. O diabo perde o poder de promotor, de poder de acusação. A partir daí, então, todo crente ele está já com Cristo reinando. Seja aqui na terra, no sentido de que já nascemos de novo, já ressuscitamos em Cristo Jesus, já estamos assentados nas regiões celestiais. É isso que Paulo fala em Efésios, capítulo 2. Mas isso não significa dizer que o diabo não atua. O diabo, na linguagem do reverendo Augusto Nicodemos, ele é como um pitbull na coleira. Pitbull preso morde? Morde. Não morde? Às vezes, né? Não, Dependendo. ele preso não morde? Não, Se você aí entrar você na passa zona... perto, Coloca a mão dele lá. Você passa perto demais. Exatamente, né? Quando a gente fala que o diabo está preso, a gente não está dizendo que ele não está atuando. A gente Isso está aí. dizendo que o poder dele está limitado. Que alguém vai ver, Né? mas eu tô vendo o diabo agindo, eu tô vendo coisa. E Sim. nesse sentido limitado. Poder limitado significa que ele não está com todo o poder com que ele pode agir. Esse poder que ele agirá com toda a eficácia e potência só acontecerá na grande tribulação. Então, o milênio significa o quê? O período em que Satanás está com poder limitado e a igreja reina com Cristo nos céus. Quando esse período terminar, é o período de grande tribulação. E aí sim, Satanás será solto. Ser solto aqui... A linguagem toda ela é simbólica. Sim. Porque o diabo é o espírito. Como é que o diabo vai ficar preso? O diabo não está preso com corrente. Quando a gente usa essa expressão que ele está preso, é que ele está com poder limitado. Quando ele está solto, é que ele está agindo com todo o potencial que ele tem. E a grande tribulação é o período curto de tempo, que nós não sabemos quanto tempo que é. Nós não falamos que são 7 anos. Nós falamos que é um curto espaço de tempo que Satanás atuará com grande poder para perseguir a igreja do Senhor. Eu acho que talvez seja por isso, né, que Jesus, por exemplo, quando ele está sendo tentado, né, por Satanás no deserto, Satanás fala, te darei, né, todo esse poder. Exatamente. Jesus não questiona ele, nem repreende, dizendo, parece mentiroso e tudo mais, né? Uhum. E Jesus, em Mateus 28, 18, ele vai dizer, então, né, depois dizendo, né, olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, só depois ali, né, da sua Perfeito. ressurreição, que ele vai dizer isso. Ele não disse isso Ide. anteriormente, né? Ali ele vai dizer, então ele vai mandar a pregação do evangelho. Parece, então, que essa autoridade de Jesus agora, ela habilita, né? Ela colabora diretamente com a missão, né? Que é da pregação do evangelho. Pois a primeira ordem de Jesus ali, ó, agora que foi me dada a autoridade, vocês vão lá e pregam o evangelho. Mostrando também, assim, né, reverendo, que essa prisão de Satanás é que ele agora não vai, de maneira alguma, impedir que os eleitos, né? Sejam alcançados. Exatamente. Como ele nunca conseguiu impedir, mas agora a pregação ali dizendo, ó, Cristo já ressuscitou. Cristo, ele cumpriu, né, o que tinha que fazer. E já foi derramado o seu sangue, né? Agora nós temos nele a redenção em Cristo. Então, aponta para isso, né? Cristo trouxe, aí começa então os últimos dias. Sim, exatamente. A grande tribulação talvez seria o maior exemplo da questão dos últimos dias. Sim. Entende? Eu ia fazer uma pergunta, mas eu vi que o senhor começou a Não, mas folhear pode É, aqui. ir, até falar Já da vaca da besta, né? Justamente. Ah, Mas antes de a gente falar um pouquinho sobre isso, né, e já que a gente está falando muitas coisas para poder retirar, né, essas dúvidas que as pessoas podem de fato ter mediante esse tema, eu gostaria que o senhor falasse também sobre o anticristo, né, que o senhor falou anteriormente, o que são, quem são, o que pode vir a ser. Beleza. Uma coisa está ligada à outra, né? Uhum. Esse texto eu acho que vai ajudar nesse sentido. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, você tem um texto dizendo assim, olha, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Então, na primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo falou sobre a vinda de Cristo. E aí muita gente estava ensinando que o dia do Senhor já tinha chegado. E que o dia do Senhor chegou e a gente ficou, como é que é isso? Né? Então tinha muita gente inquieta na igreja com relação a isso. E aí Paulo escreve a segunda carta orientando, explicando, não é bem isso, vocês entenderam de uma maneira equivocada. Aí vai dizer o seguinte, olha, aqui não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, ou seja, talvez possivelmente essa expressão quer por espírito seja uma expressão em relação à profecia, né? Quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então aqui Paulo está dizendo, ainda não veio o dia do Senhor. E aí ele vai dizer o seguinte, ó, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, isto que? O dia do Senhor.
não acontecerá assim que primeiro venha a apostasia. Então, Paulo está dizendo que antes da volta de Jesus é necessário acontecer apostasia. Apostasia é aquele período em que muita gente abandonará a fé. E eu costumo chamar a atenção de quê? Que não necessariamente abandonar a fé significa sair da igreja. Você pode estar na igreja, mas estar como um apóstata, no sentido de que a Bíblia já não é mais a única regra de fé e prática. Ou seja, você está na igreja, mas vive de qualquer maneira, Sim. né? O liberalismo teológico, por exemplo, viveu uma vida promíscua e mesmo assim se declara cristão porque frequenta o culto. E ele vai dizer, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Eu entendo que aqui é uma referência à figura do anticristo que virá. E aí, pulando aqui o texto, ele vai dizer o seguinte, olha, verso 7, com efeito o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Aí muitos dispensacionalistas, pré-tribulacionistas, vai dizer, tá vendo? Quem é que detém? É a igreja. Não, mas calma aí, o texto não revela. Os leitores da carta sabiam, mas o texto não diz que é a igreja. Então, a gente também não pode afirmar uma coisa que o texto não está dizendo. O texto está dizendo bem claro que o dia do Senhor só acontecerá depois da apostasia e da revelação do anticristo. Então, a igreja estará aqui na terra. E aí ele vai dizer uma coisa que é muito interessante. Olha, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Agora, olha que coisa tremenda. O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Veja bem, o diabo, o anticristo, ele não é o diabo. Ele não é o diabo materializado. Ele é alguém que atua no poder do diabo. E aí ele vai dizer, olha, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Então, o que a gente fala? Quando nós falamos que o diabo está preso, nós estamos falando exatamente que ele não está ainda atuando com todo o poder, com esses sinais, com esses prodígios. Ele ainda não está atuando dessa maneira. Ele ainda está com poder limitado. Esse poder ele terá quando chegar esse período da grande tribulação. E agora, sabe quem é que vai dar esse poder para ele? E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O texto está dizendo o seguinte, olha, as pessoas ouviram o evangelho e rejeitaram o evangelho. Então Deus está dizendo o seguinte, é igual Romanos 1, né? Deus os entregou às suas próprias paixões. Ou seja, o diabo vai atuar com poder de engano e vocês serão enganados, porque Deus vai entregar vocês à própria mentira que vocês querem acreditar. E ele vai dizer o seguinte, olha, e por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Deus não é passivo nessa história. Ah, Deus é mau? Não. Deus dá um tempo. As pessoas não se arrependem, não querem crer na verdade. Deus entrega essas pessoas às suas próprias paixões. No capítulo 13 do Apocalipse, a gente vai ver a questão do anticristo. E aí entra para mim aqui uma questão que é importante falar. Existem duas figuras aqui que a gente às vezes não consegue fazer separação. Sim. Existe uma figura de uma besta política e uma besta religiosa. Então são dois tipos de bestas. Há várias bestas por aí, né? Que deixam marcas. Que deixam marcas. Esse texto Que deixam um texto marcas, né? bem interessante. Sim, Tem porque várias interpretações por aí. Sim, mas eu acho que uma coisa que dá pra gente amarrar, sem entrar em muitas polêmicas, é o seguinte. Existe uma figura política que se levantará, que eu acredito que é essa daqui que a gente... que o texto está nos mostrando de Tessalonicenses também. Existe uma figura política, porque no meu ponto de vista, o mundo... Aí eu já estou também especulando com base em contexto histórico e com base também no texto bíblico. Eu entendo que haverá um colapso. Haverá necessidade de uma figura. Porque quando é que emerge as grandes figuras trazendo de caos mesmo. de caos? É onde surge Hitler, Sim. onde surge Mussolini. Então, quer dizer, o mundo vai precisar entrar num caos para que uma liderança política venha emergir.
Esse será o anticristo. E a besta que sai da terra, uma sai do mar e outra sai da terra na linguagem do Apocalipse, capítulo 13, né? E depois 14. A outra é uma figura o quê? Religiosa, que vai apoiar e apontar para a figura política. Quando a gente lê o livro de Apocalipse, a gente tem que perceber que o livro do Apocalipse ele é uma construção muito, né, bela. Ela tem toda uma estrutura assim literária assim belíssima. Sim. E uma coisa que você vai perceber é que no livro do Apocalipse tem Deus, Pai, Cristo e Espírito Santo, não é isso? Atuando, isso toda a Bíblia, né? Pai, Filho e Espírito Santo. O diabo também tem. O que faz oposição ao Pai? A velha serpente, o dragão. Quem faz oposição ao Filho? O anticristo. Quem faz oposição ao Espírito Santo? O falso profeta. Qual é a função do Espírito Santo? Levar o povo a glorificar o Filho. Qual é a função do falso profeta? Levar o povo a adorar o anticristo. Percebe esse contraste, essa Sim. paródia que o texto mostra? Mais ou menos isso. Muito bacana. E a respeito dessa marca, né, que a gente havia conversado anteriormente, né, feito essa pergunta, o que é Interessante, essa né? marca, né? Algo físico, algo espiritual? Como isso ocorre? Eu vejo que é uma pergunta assim, muito pertinente, muito boa essa pergunta, porque né, diante das conversas, por aí, muita gente começa a pensar que apareceu um chip novo. Esse chip aí, Já foi, né? no ano passado foi código de barra. Código de barra, sempre vi alguém pensando, aí o Pix aparece, nossa, Pix é chip, ele traz pra frente, então. Nem tinha visto isso. Já tem. Apareceu isso também. Nossa, Meu aí, Deus do meu céu. Deus, o Pix é a marca da besta. Então todo mundo fica pensando, né? Aí daqui a pouco alguém vai cortar aqui e vai dizer, o Will falou que Pix é a marca da besta. Não, eu acredito que não seja nesse segmento, não. Quando a gente olha para a escritura, a gente observa que não é assim, como o nosso reverendo Nilson falou muito bem aqui, a gente deve olhar a literatura de Apocalipse com muito carinho, com muito apego, como toda a Bíblia, como toda a Bíblia, né, a sua formação ali, e compreender aquele tipo de literatura. E observar que aquela literatura, ela tem muitos momentos ali que são simbólicos, não é literal esse momento, né? Eu acredito, de maneira simples e clara, assim, o texto, quando fala, por exemplo, da mão, né, na marca da mão ali, alguma coisa assim, se refira às ações. E quando ela se refere aqui na testa, Controle, né? exatamente, né, sobre a mente, enfim. Então, ela se refere, essa marca, àquelas pessoas que estão moldadas pelo sistema de Satanás, pela maneira que se entregam ao mundo, essas paixões, esses estão, né, ali designados a isso. Tanto é que também a gente vai observar, né, e o pastor pode explicar isso muito bem aqui, também que existe os selados, né, por Deus. E ninguém fica dizendo assim, ó, vê se tem uma marca aqui, vê se tem alguma... É um chip Entendeu? Não também. fica, cadê o chip? E todo mundo compreende, acredito, que seja espiritual, ou melhor, seja no sentido exatamente simbólico ali. Então, acredito que seja neste sentido, sabe? Não vai ter ali, até porque a gente volta naquilo que a gente falou antes aqui. Ou sempre alguém dizer assim, se vier a marca da besta, é só não receber a marca. É só não deixar marcar. E o cara vai vir lá, não vou receber não, vou ficar na minha. Se fosse neste segmento, a salvação seria por obras e seria totalmente contrária ao que a Bíblia ensina. A Bíblia ela ensina claramente que a salvação é pela graça. Não é simplesmente eu dizer assim, não vou ser marcado. É porque esse cara que diz que não quer a marca na mão ali, no corpo, né, no rosto, ele está tentando agir pelas obras. Esse cara não quer realmente a salvação. Ele quer fugir do problema, de um problema ali e tudo mais. Ele não está realmente ligado no Evangelho de Jesus Cristo, entende? Então, eu acredito, pelo texto de Apocalipse, que a marca da besta, né, esse, né, chip, ele está relacionado a essas coisas de maneira simbólica, as ações, né, e a mente voltada, dominada pelo sistema de Satanás. E essa intenção, né, desse pessoal que gosta muito de trazer essa fala e de deixar as coisas como se estivessem sendo por obras mesmo, o pastor Luiz já falou isso aqui. Tem muitas igrejas que querem de fato manter isso como se fosse o controle, né? Para ter aquele controle ali das pessoas que estão naquele meio e continuar dizendo que é por obras, que vai depender do que ela fizer, para que ele mantenha o controle daquelas pessoas ali de fato. Né? Acho isso muito bacana. Sim. Assim, é interessante aquela questão que eu coloquei aqui, e que o acabou ampliando, que você tem, né, Pai, Filho e Espírito Santo, dragão, o anticristo e o falso profeta. E aí você tem Deus sela os seus,
que os 144.000 é um número simbólico também. Isso, Né? outra resposta já que você pôs aí, ó. Sabe, que você que pensou assim, o que que são, né? É, Que são, né? 144. Pô, se eu for o primeiro depois deles ali, tô Sim. perdido, né? Eu quero... 41. É um Aí número simbólico, perdi. 12 vezes 12 vezes 1000, né? Representando a Exatamente. totalidade É do um povo número de Deus, simbólico é um dos número eleitos. simbólico. Sim. Então Deus marca os seus eleitos, conforme, né, foi colocado aqui. Então, automaticamente, automaticamente você tem que pensar o seguinte, de forma consequência. Quem não é selado, já está perdido. Independente de ter uma marca física ou não, ele já está perdido. Porque olha o que o texto está dizendo aqui em Apocalipse 13. Foi-lhe dado também que pelejasse, falando da besta, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e o vencesse. Que é um ponto que eu questiono. Pensa aqui comigo. Se a igreja não está na terra, aí o texto está dizendo, foi dado o poder de pelejar contra os santos. Ah, mas santos aqui é uma referência a Israel. No Novo Testamento, quando a Bíblia fala de santo, ele está se referindo a quem? A igreja. Ponto. Né? Aí ele vai dizer o seguinte, Deus ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. A besta. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, todos que não estão com o nome escrito Já no tá aqui, ó. livro da vida Essa já são adoradores. Já Já são estão Ela tá marcados, ali. então. Entendeu? é uma marca ou outra, você vai ser marcado. De qualquer maneira. Já está Já está marcado, né? marcado, exatamente. É interessante que nessa mesma linha, né, você também tem, por exemplo, veja como a construção é muito bem feita. Nós falamos aqui, então, o dragão, né, Sim. o falso profeta, o anticristo falso profeta, Uhum. Pai, Filho e Espírito Santo, a marca dos eleitos, a marca dos seguidores, né, do falso profeta. E aí qual é outro ponto que a gente vê? Capítulo 12, a mulher vestida de sol, uma figura da igreja, né, do povo de Deus eleito. No Antigo Testamento, Israel; no Novo Testamento, a descendência, o povo ideal, no sentido de um povo de fato remido, e não a igreja do IBGE, que é constituída de salvo e não salvo. E aí, quem é o outro lado da moeda aí? Quem faz o contraponto? A grande prostituta. Percebe que o texto ele vai trabalhando com esses paralelos? Sim. Quem é a mulher que representa o povo de Deus? Está no capítulo 12, mas o diabo também tem a sua mulher, que é a grande prostituta. Então você vai tendo a construção do livro do Apocalipse como se o autor estivesse mostrando aqui o povo de Deus, os seguidores, né, o povo de Deus e o diabo, né? Os seguidores do Cordeiro, os seguidores do diabo. Os marcados por Deus, os marcados pelo diabo. Sim. A mulher que representa o povo de Deus e a mulher que representa a apostasia, a prostituição espiritual. E o desfecho final, né, que você vai ver na questão da volta de Cristo. Sim. Entendeu? E com tudo isso que nós falamos, agora vocês conseguem perceber um pouco mais do porquê ele gostaria de estar errado mediante a visão dele, né? Pré-tribulação. Claro, não vai passar nenhuma radião. Quem é que quer, né? Agora, nós temos essa confiança, esperança em Cristo, que estaremos com Ele. Sim. Se a igreja vai passar, vai estar com Ele. A igreja não vai ser abandonada. Cristo, né, é claro, na pessoa do Espírito Santo, Ele vai estar com o seu povo. Entende? Nos sustentará, porque senão a gente não aguentaria. Se não fosse Deus com a gente não suportaria nem sequer um momento, né, da tribulação. Só te interromper, Will. Você falou desse ponto aí, se não fosse. A gente até falou desse assunto, né? Não sei se vocês já falaram, que eu fui socorrer a Aurora, tá, gente? Por isso que eu saí, tô de volta. Mas vocês falaram sobre os dias estarem abreviados? Já falaram sobre Não, isso? não Ainda não. falamos, já Pois é, falamos. que algumas pessoas. Teve uma notícia aí há um mês, eu acho, falando que a gente teria o dia mais curto da Terra. O dia mais curto, né, do mundo, assim. E as pessoas falaram, nossa, a Bíblia já falava disso, que os dias seriam mais curtos. E as pessoas, às vezes, por causa da correria do dia a dia, também colocam essa situação, tipo, nossa, mas a Bíblia já falava que os dias agora são mais curtos e tudo mais. Só que o dia continua tendo 24 horas. E aí, essa questão, os dias ficam mais curtos ou O não? relógio mudou, né? O nosso tempo, né? Assim, eu já vi pessoas falando sobre isso, mas é um assunto que, de fato, eu nunca parei para estudar. Já ouvi, né? Mas, assim, não é algo que eu conseguiria nem sequer
ter uma opinião sobre o Uhum, assunto, porque eu nunca porque vi. quando a Bíblia fala que os dias vão ser, se os dias não fossem abreviados, nem os eleitos se salvariam, aí é um equívoco, né, dizer que os dias Sim, estão ficando mais nesse sentido rápidos. tudo bem, é uma outra questão. Hum. É porque eu já vi pessoas dizendo de fato que o tempo diminuiria mesmo, o tempo. Agora, com relação a esse texto, que se eu não me engano é de Mateus, Uhum. né, 24, é a questão de que Deus, ele simplesmente, não é questão dos dias serem abreviados, é questão da tribulação Do não tempo total da ser mais tribulação. curto. Mais Uhum. curto, Ou seja, Deus, ele não permitirá que será um tempo muito longo por causa dos seus eleitos. Justamente. Aí ele terá o entendimento que se Isso, tem do que o assunto. camarada pega esse texto, aí vai tentar uma explicação, que vai tentar trazer, nossa, o mundo, né, tá acelerado, os dias A Terra estão tá girando curtos. mais rápido A Terra, por causa sabe, disso. isso não tem nem argumento nem científico para isso. Então, assim, a gente observa que o que a escritura está dizendo é outra coisa, tá, gente? O teu dia tem as mesmas 24 horas que Exato, tinha quando você nasceu, exato. A né? diferença pode estar no tempo vivencial, no tempo cronológico, né? Sim, Porque o sim. cronológico são as 24 horas que todos nós temos. Exatamente. Vivencial é essa aqui que nós estamos fazendo. Então, talvez pela correria do dia a dia, você esteja aí com essa sua... Ele parece ter sendo mais Exato, rápido. exato. E aí, alguns falam assim, quando eu era criança, né, ele era mais rápido e tal. É justamente porque O criança tá tempo ali, é. né? Tá, Ou tá melhor, era vivendo mais. um momento, Quando era de fato. criança, quer dizer, eu vivia ali e tudo mais. Agora tá mais rápido. Claro, quando eu era criança, às vezes não tinha tantas A quantidade atividades. de coisas, né, que a Exato. gente Tantos faz. estímulos Só tinha que assim. brincar. Só tinha que Exatamente. brincar. E a Juntar os noção de tempo é brinquedos. quase que, para uma Entendeu? criança amanhã, é como se fosse ano Uma que vem. eternidade, é. Aí agora não, agora o camarada acorda 4 horas da manhã, 5 da manhã, Exatamente. trabalho de, aí vai pro trabalho, pega trânsito, enfim, volta para casa tarde, já tá quase na hora de dormir, de acordar no dia seguinte. Aí ele observa assim, nossa, o dia já foi embora, não tive tempo Exato. para nada. Não é o dia, foi mais rápido. É o seu dia que tá muito corrido. Ou muda até mesmo com a criança que fica o tempo todo no telefone e não vê o tempo passar também. Exatamente. É verdade, as crianças de Exato, as de hoje em dia são outro nível. Aí vai entrar numa questão de agenda e organização do tempo. Ó, organiza o seu Exato. tempo aí, utiliza melhor o tempo, tá? Não tem a ver com teologia isso aí. É isso aí. Mais alguma dúvida? Não. Fiz aquelas perguntinhas que eu tenho certeza que o pessoal de casa também ficou com dúvida. Top. Então, queria pedir para vocês deixarem uma palavra, porque esse assunto apocalipse, né? Às vezes tem pessoas que nem gostam de estudar sobre apocalipse, porque parece que gera uma ansiedade, uma Um agonia, uma receio, uma aflição, angústia. um medo. E mesmo que a gente creia, né, segundo a palavra, que a gente vai passar por essa tribulação, isso não é para trazer terror, mas sim descanso de saber que, assim como no parto, né, como o senhor deu exemplo, que a Bíblia fala, vai vir aquelas tribulações, mas depois vai ser alegria, né? Um mundo sem pecado. Então, uma palavra aí de esperança e tranquilização para os crentes. Assim, eu vou trazer uma palavra, mas antes, né, eu só queria falar uma coisa assim, porque eu acho que a dificuldade toda, né, e o nosso reverendo aqui, ele pode colaborar, né, muito bem com isso, porque a grande dificuldade, eu acredito, quando a gente olha para a escatologia, né, que eu estudo nos últimos dias, enfim, sabe, a interpretação. Sim, É o cuidado com a literatura em saber e entender aquele tipo de texto. sim. Uhum. A gente tem que compreender que a Bíblia, né, ela tem os livros proféticos, tem as mensagens proféticas, tem as parábolas, tem muitos textos que são literais aquilo ali mesmo. Então, assim, a gente tem que observar e tentar entender ele dentro da sua literatura, dentro do seu contexto, e ter essa compreensão. É porque, na maioria das vezes, falta esse cuidado e apreço na hora de estudar ali a Bíblia. Sim. Porque o Jefferson falou assim, lá no início, as crianças, né, perguntam sobre isso, a Sara falou também, perguntaram sobre a quarta trombeta e tal. E eu lembro claramente, quando eu era criança, o meu irmão, ele adorava pegar a Bíblia para ler Apocalipse. E a gente lia várias e várias vezes. Foi o primeiro livro da Bíblia que eu li. Então, eu acho que eu também, com o meu irmão, te lia direto, porque a gente quer entender, a gente quer saber. Só que nos falta bagagem para compreender este conteúdo. A gente sai lendo com o que a gente tem, com a nossa vivência do dia a dia. Então, assim, a gente tem que tentar realmente compreender a literatura dentro do seu contexto, da sua época. Como foi que ocorreu, O entendeu? gênero literário. O gênero literário. Então, assim, não tem essa... Aí depois vai entrar na questão da teologia em si, quando fala da teologia bíblica, né? Como ele falou das dispensações, o camarada que não compreende muito bem a teologia da aliança, do pacto, vai ter dificuldades em compreender sobre como Deus ele lida com a igreja. Uhum. Né? Vai sempre apontar para Israel e tudo mais, pensar em Israel. Quando você observa também ali, sabe, a teologia do pacto, da aliança, né, que Deus fez com o seu povo, e ela é firmada ali em Jesus,
tudo mais. E ela continua com a igreja, ela permanece com a igreja, sabe? Então, assim, a gente consegue olhar para Apocalipse, ou os livros, né, as profecias escatológicas, com um olhar para a igreja Sim. e Para entender compreender. Apocalipse, tem que entender Gênesis, né? E a pessoa não tendo, né, esse cuidado, ela acaba levando tudo de uma maneira muito literal, e acaba gerando Exatamente. essas dúvidas, esses receios também, essas angústias. Alguém vai dizer assim, ó, o mundo vai entrar na igreja, né? O cara imagina o mundo de Entra. verdade, literal, entrando na igreja, porque ele entende desse jeito. Então você tem que ter muito cuidado nisso, que não vai entrar um globo terrestre dentro da igreja, né? É a mesma coisa que você pega aquele texto, né, que Jesus fala, se seus olhos, né, te fazem pecar, Arranque-os fora. aí a pergunta é, você vai pegar aquilo ali, E vai né, tirar fora de interpretar fato. de forma Isso, literal? Jesus né? está mandando então o cara fazer, né? Ó, vai lá e, entendeu? Claro. Jesus está mandando o cara arrancar a mão. Eu acho que essa questão é muito interessante que o Will colocou, desse estudo, de levar a sério o estudo das escrituras sagradas. Não vejo problema de você assistir filmes, séries, mas que isso não seja a tua fonte de conhecimento. Até para que você possa ver e analisar o que de fato condiz com a escritura e aquilo que tem a ver com a cabeça do autor, né? Então, assim, resumidamente, a nossa interpretação ela é muito simples. Porque se você pegar a corrente dispensacionalista, olha a confusão. O povo de Deus é Israel. Mas aí Israel rejeitou Jesus, agora, né, Aí agora é a depois igreja. aparece a igreja. Daqui a pouco Israel a igreja é tirada da terra. Aí agora Aí, Israel entra né, em cena de novo. volta para Israel. 7 anos. Né? Então houve uma primeira ressurreição, né, que o povo ressuscitou para estar com Jesus nos ares. Ou seja, Jesus voltou, mas o povo não viu, só a igreja que viu. E isso não tem na Bíblia. A Bíblia, quando fala da volta de Cristo, fala que todo olho virá. Não tem nenhuma passagem que ele volta em secreto. As pessoas tiram textos assim fora do contexto e começam a fazer um malabarismo. Aí depois de 7 anos, sabe, Jesus volta. É meio que Jesus vem, mas não vem mesmo. Vem só pela metade, né? E aí a igreja sobe e ninguém vê. Mas como assim? Se nós vamos ressuscitar com corpos glorificados, como é que ninguém vai ver? A gente vai subir o quê? Vai ser fantasma que vai subir? Porque quando Jesus subiu, quem estava ali viu. É verdade. Então, assim, não tem como a gente desaparecer e só ficar roupa, igual nos filmes. Então, assim, Não dá. aí Cristo volta. Aí a igreja fica 7 anos na terra, a igreja não, os judeus sofrendo e alguns crentes. E é quase que uma salvação pelas obras, porque os que vão aceitar Jesus só vão ser salvos se eles morrerem por causa do Claro, evangelho, né? pô, pensa bem, o cara viu tudo, sumiu os crentes, não sei o que, Aí vai se pô, converter agora. é claro, pô, aí, Ou foi inovar, de acordo com os filmes que foram extraterrestres. Aí Sim. depois disso tudo, Cristo volta. Aí Cristo inicia um período de 1000 anos na Terra. Aí 1000 anos, literal, vai ser um período literal mesmo de 1000 anos na Terra. Quando terminados o período de 1000 anos, Satanás é solto. E aí Satanás vai lá e pega um povo lá para se voltar contra Cristo e fazer uma guerra contra Cristo. Olha, assim, com todo respeito à loucura. Porque você tem Tá loucura. gente glorificada, com gente que ainda não é glorificada, o pessoal É vindo uma Cristo mistura. ali, vão querer se voltar contra Cristo. Como é que eles vão conseguir lutar contra Cristo? Tá entendendo? Como é que isso E mas funciona? eu não sei de qual corrente é, mas tem uma corrente que diz que o Espírito Santo vai ter se retirado da Então, terra. essa aí Dessa... mesmo, Mas aí, então, como é que a pessoa pensa que, tipo assim, Jesus buscou a primeira leva, vamos dizer, isso. e aí eles segunda pensam leva assim, você se agora viu. é só não marcar da besta, é só não ter a Exatamente. marca da besta. Mas o Espírito Santo não estando na terra, como é que você vai perseverar sem o Espírito Santo? Você Aí alguns percebe já- que eles mesmos entram em contradição. Sim, mas Sim. alguns Não já não tem aceitam como. mais isso. Dentro da própria linha que eles defendem, começa a ter as divergências. Ah, sim. E aí, depois de 1000 anos, Cristo vai, Satanás faz uma grande guerra, uma batalha, ele perde, e aí começa o estado final. Sim. Uhum. Minha palavra, resumindo e pastoral, a nossa corrente é muito simples. Cristo veio, ou seja, o povo de Deus é um só. No Antigo Testamento, você tem aqueles homens que representam o povo de Deus, Abraão, Isaac, Jacó, a nação de Israel, mas nem todo mundo que é de Israel é Israel. Não Uhum. é a nação de Israel toda ela que será salva, mas os que permanecem na fé. No Novo Testamento, a igreja, o que é a igreja? São os judeus fiéis e nós gentios, que somos enxertados. Não é isso? É um povo só. No Antigo Testamento,
para fazer parte do povo. Circuncisão, no novo, batismo. O sinal pactual de aliança, Páscoa, no Novo Testamento, a ceia. O dia da celebração do povo de Deus, o sábado, no Novo Testamento, o domingo. Olha a continuidade das alianças. Nunca ninguém foi salvo pela lei, todo mundo é salvo pela graça, porque a lei não salvava, a lei só apontava o pecado. O que salva sempre foi a graça. Por quê? Quando o homem pecava, os sacrifícios serviriam para quê? Para manifestar de forma dramática a graça de Deus que seria manifestada na pessoa de Cristo. Cristo veio, morreu, ressuscitou, subiu, a igreja está vivendo, pregando o evangelho, o diabo não pode impedir os eleitos de alcançarem, de terem acesso à graça e se converterem. Haverá um tempo em que Satanás será solto, conforme foi lido aqui em Tessalonicenses. O que é essa soltura de Satanás? É o diabo agindo com todo o poder, que ele ainda não atua no dia de hoje. Então, se ele está preso, está acontecendo isso tudo, mesmo, vai ficar pior. Vai ficar pior. E a igreja ela vai sofrer perseguição, como sempre sofreu. Pergunta para o irmão hoje que está num país lá islâmico lá, sendo em pleno século XXI sendo crucificado, se ele não está vivendo como se fosse uma grande tribulação pessoal ou local. A igreja sempre sofreu e ela vai continuar sofrendo. O que vai terminar? Né? Terminar com, no final desse período, à medida que a gente vai se aproximando da volta de Jesus, a coisa vai se intensificando. É como se o fogo fosse aumentando a densidade, e quando a gente achar que não vai dar mais, Cristo volta e estabelece o seu governo, o seu reino que não terá fim. Você olha para o texto bíblico, você consegue enxergar isso de forma simples e natural. Mas a gente não quer, a gente quer o evangelho docinho, né? Uma vez eu lembro do Grande Conato, quando falando sobre soteriologia, né? Lembra do... O café. Exatamente. A gente quer o docinho do café, a gente não quer o lado amargo. Então, assim, eu abri falando que a escatologia não é só uma questão futura. Lembra que eu falei? Sim. Ela é para a gente aqui agora. Por quê? Porque a escatologia já começou. Porque o centro, a base de tudo é Cristo, é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Na plenitude dos tempos, ele se manifestou. Então, tudo que acontece, a gente precisa olhar para todas as coisas tendo Cristo como centro. E é em Cristo que eu sou salvo. É em Cristo que eu fui salvo. É em Cristo que eu estou sendo salvo. E é em Cristo que eu serei completamente salvo. Olha como a escatologia ela dialoga com a soteriologia. Eu fui salvo, justificação, a cruz de Cristo. Soteriologia, já falaram? Que é? Não Eu falaram. falei no início, salvação, Falou? salvação. Falou. É a doutrina da salvação. É uma área da teologia, né? Eu fui salvo no sentido da cruz de Cristo. Ou seja, quando recebi Cristo, eu fui justificado, passado. Eu estou sendo santificado hoje, né? Ou seja, eu fui liberto da culpa do pecado, estou sendo liberto do poder do pecado pela santificação e escatologia consumada, a glorificação. Eu estarei livre da presença do pecado quando nossos corpos forem glorificados. Portanto, você vê, Cristo é o centro. Enquanto aqui eu estou vivendo, eu prego o evangelho na certeza de que os eleitos serão alcançados. Olha como é presente. E o meu olhar é para uma salvação que já se iniciou e que há de se completar. E eu não tenho medo, porque a Bíblia diz que fiel é aquele que nos prometeu. Eu tenho a certeza de que a salvação dos eleitos ela não é perdida. Não porque eu sou bom, porque eu tenho, né, capacidade de segurá-la, mas porque aquele que intercede por mim, aquele que começou a boa obra, ele a sustenta como sumo sacerdote até o último dia. Então, é essa certeza, né, de que eu posso pregar a palavra, que os eleitos serão alcançados, que nós, reformados, precisamos pregar a palavra. E a certeza também de que, ainda que o tempo, o dia mal, os últimos dias dos últimos dias estejam chegando, eu posso ter certeza não de que serei privado da tribulação, mas quando a Bíblia fala que, né, Apocalipse 3:10, que livrarei do dia a ideia de livrar ali é de guardar. É guardar na tribulação. Assim como o povo de Israel, marcado pelo sangue, foi guardado da última praga, o povo de Deus, marcado pelo sangue de Cristo, é guardado do juízo de Deus que sobrevirá à terra. Então, essa é a minha palavra pastoral para todos que estão aí nos ouvindo. Amém, glória a Deus, viu? Amém. A minha vai ser seguinte, talvez você que esteja nos acompanhando esteja talvez com medo, preocupado com especulações de datas ou até mesmo de tecnologias pensando ser ou não a marca da besta,
E tudo isso talvez pode causar em você preocupação, uma ansiedade pelo futuro, em pensar nos problemas, nas coisas que podem acontecer. Mas o que nós aprendemos aqui neste momento, neste bate-papo, é que o chamado de Deus a nós é de vigilância e fidelidade. Ele nos chama, sabe, a vigiar, porque nós não sabemos em que dia vem o nosso Senhor. Então, devemos estar preparados, confiantes no poder do nosso Deus. Cristo, ele reina agora. O fim dos tempos não é um caos para nós cristãos. Para nós cristãos, ele não é um caos, ele não é o problema. Na verdade, É solução. ele é a solução. Ele é a esperança da consumação do reino. Então você, meu querido amigo, confie no Senhor. E observe que se você está vivendo ou pensa os últimos dias e tudo isso te preocupa, pense o seguinte: eu estou vivendo o momento da esperança, para eu sei que o meu Cristo reina. E Apocalipse mesmo nos garante que Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Veja as promessas. Aponta para uma glória ainda maior que será revelada ao seu povo. Então, é nestes textos, sabe? É neste assunto que nós colocamos a nossa esperança, a nossa confiança. Nesse Cristo que venceu. A igreja, ela triunfará com Cristo nessa dificuldade toda e passará tranquilamente. Dor nenhuma se compara. Com certeza. Exatamente, dor nenhuma. Amém, é isso. Tá tranquilo? Ah, agora fiquei bem mais. E você, acabou aquele medo dos filmes que você assistiu? Espero que sim. É isso aí. Você que ficou com a gente até agora, muito obrigada. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal para acompanhar os Isso próximos aí. episódios. Pode deixar aqui sua sugestão de tema, se você quiser. Deixe também o seu gostei Isso aí. e manda aí para os seus Com irmãos. Não é certeza. isso? Com certeza. E a gente agradece muito a presença de Nós vocês que dois, precisamos. por ter compartilhado conosco todo o conhecimento de vocês. Eu tenho certeza que não somente foi bênção pra gente, mas para todo mundo que está nos assistindo e que Deus continue abençoando a vida de Amém. vocês Amém. grandemente. Muito obrigado. Amém. Tchau, gente. Tchau, tchau.